Olá, aqui é o Eduardo Simões, organizador de Vampire: The Eternal Struggle da cidade de Manaus. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você ainda não assistiu Introdução 1, 2 e 3 de Vampire: The Eternal Struggle, recomendo que você corra para lá e assista os vídeos de introdução. Esse vídeo é a prática 3, dando continuidade à gameplay que nós demos início desde a prática 1. Então, se você começar a assistir a partir desse vídeo, você pode se sentir um pouco perdido, principalmente porque nós não vamos estar retrocedendo tanto a termologias já abordadas nos vídeos anteriores, senão o vídeo vai ficar mais longo do que o normal. Então, vamos dar continuidade, passando mais rápido por aquilo que nós já abordamos e dando uma pausa para detalhar aquilo que ainda não abordamos. Nós vamos dar continuidade ao turno do Ventru, com Alice Chen, que fez uma ação de sangramento contra o Tremere. No último vídeo, nós mostramos um resumo das etapas principais do combate. E toda vez que um servo impede o outro de fazer uma ação, ocorre essas etapas do combate mencionado no vídeo anterior. Nós vamos estar constantemente revisando essas etapas básicas do combate. Então, a partir de agora, vamos dar continuidade ao turno do Ventru. O turno do Ventru terminou em fim de combate com Nasir, usando Majestade, onde a carta diz, no efeito superior, que destrava este vampiro antes do combate terminar. Então, significa que Alice Chen terminou destravada durante a sua fase de servo. Significa que ela pode fazer uma outra ação. Aqui nós vamos entrar a um detalhe sobre regras básicas de VTEX. Um vampiro só pode fazer ação de sangramento uma vez. Apesar de ter opções na mão de aumentar o sangramento com um modificador de ação, tem a opção do sangramento em 1, que todo vampiro tem, ela não pode repetir esta ação de sangramento. Então, ela pode fazer outras coisas, menos fazer o sangramento. Então, o que nós temos aqui? A primeira coisa que a gente faz é buscar na mão cartas de ação. Nós temos uma ação política, que também, assim como o sangramento, só pode ser feito uma vez por rodada. Então, o que a Alice Chen vai tentar fazer? Vai tentar fazer uma mudança de paridade. É uma ação do tipo política, e o texto diz, requer um príncipe ou justificar. Esse requerimento se trata do título do vampiro. Então, nós temos aqui uma príncipe Camarilla de Nairobi. Então, ela tem os requerimentos básicos para ser baixada a mudança de paridade. O que diz o texto da carta? Escolha um Matusalém, o qual tem mais pool que você, e aloque 3 de recursos deste Matusalém entre um ou mais outros Matusaléns, incluindo você. Se o referendo tiver sucesso, o Matusalém escolhido perde aquele recurso e isso é alocado para os Matusaléns da sua escolha. Ou seja, você pega recursos de algum Matusalém e espalha para outros Matusaléns. É um termo de ação política. O que acontece? Como é que a gente faz para executar essa ação política? Eu viro a Alice Chen para anunciar que ela está fazendo uma segunda ação, baixo a carta, compra uma. E agora o que a gente faz? Nós lemos o efeito para todos os Matusaléns ficarem sabendo do que acontece se a ação tiver sucesso. Então, nós já lemos o texto. No geral, todo mundo já conhece essa carta, todos os jogadores veteranos. Então, quando a gente baixa a ação, a gente simplesmente fala que a gente está baixando a mudança de paridade. No geral, as pessoas já sabem o que acontece. Diferente do sangramento, que tem na carta Governar os Desalinhados, a mudança de paridade não tem a letra D de ação direta. Significa que é uma ação indireta. Uma ação indireta pode ser impedida pela presa e pelo predador. No caso aqui, nós temos o Tremere e o Malkaviano para tentar impedir essa ação. Apesar da carta não mostrar, toda ação política tem um de furtividade. O primeiro momento de decidir se vai bloquear ou não é a presa. Sempre, numa ação indireta, a presa decide primeiro se vai bloquear ou não. Mesmo que o predador queira bloquear, a prioridade sempre é a presa. E o que nós temos aqui? 2 vampiros Tremere virados. Com esses 2 vampiros Tremere virados, nós não conseguimos impedir nada. Eu tenho aqui uma carta que é a Premonição. Essa carta diz, no auspícios básico, mais um de Intercept. E isso seria suficiente para impedir a ação política da mudança de paridade. E agora? Como é que eu faço? Eu não posso pegar aqui uma carta de reação e colocar mais um de percepção para o Nasir tentar impedir essa ação, porque, como eu falei anteriormente, quando o vampiro termina a ação e permanece virado, travado desse jeito aqui, ele está dormindo. Então você precisa de outras cartas de reação que entrem primeiro, antes da percepção. Cartas que dizem que esse vampiro acorda ou que esse vampiro destrava. Nós temos aqui na mão do Tremere uma carta que é traduzida em português como em estado de alerta. A carta diz somente usável por um servo travado.
um servo só pode jogar um em estado de alerta entre as suas fases de destravar. Então, assim, eu não posso jogar um estado de alerta com um vampiro, depois se eu tiver outro na mão eu jogo de novo. Existe essa limitação para essa carta não ser tão forte. E o que diz depois do texto em negrito? Este servo acorda. Entre parênteses, diz, ignore os requerimentos para estar destravado, para jogar cartas de reação e tentar bloquear até que a ação termine. Então, você está acordado significa capaz de reagir, capaz de jogar cartas de reação como se estivesse destravado. Então, é isso. É necessário você baixar uma carta de reação para acordar ou destravar o vampiro que você gostaria de reagir, caso ele não esteja desvirado. Vampiro acordado, agora sim. Existe a possibilidade de Nassir ou, no caso Lauren, tentar impedir essa ação. Quando você baixa a reação e tem 2 servos travados, você escolhe quem é o servo que vai estar ativando a carta de reação. Eu gostaria que Nassir reagisse, então eu vou baixar essa carta para Nassir. Baixei uma carta de reação, compra. A gente sempre tem que estar repondo a nossa mão, ok? Então, agora meu vampiro está acordado, o que possibilita de jogar uma carta de reação, mais um de percepção. Como que o Ventru pode fazer para melhorar as condições dessa ação para que ela tenha sucesso? Aí a gente vai procurar os modificadores de ação. Nós temos 4 modificadores de ação. Nós temos aqui o discurso fascinante, nós temos condicionamento, impulso insano, é traduzido assim em português, que é o Freak Drive, e Daring the Down, que eu não sei a tradução em português, mas esse é o nome da carta. Discurso fascinante. Diz que somente é usável durante a etapa de uma ação política. Nós ainda não estamos na etapa de uma ação política. Condicionamento, somente usável durante uma ação de sangramento. Eu não posso baixar esse modificador para melhorar essa ação. Impulso insano, somente usável após a resolução de uma ação. Esse termo, resolução de uma ação, indica após o término do efeito da ação. Se ela foi bloqueada, vai ter combate. E esse combate ainda é a resolução da ação. Após o combate, caso ocorra, ou o efeito da ação, caso tenha sucesso, é que são jogadas cartas de após resolução de ação. Então, não é o caso de jogar impulso insano agora. Próximo e último modificador de ação, nós temos uma carta que requer fortitude e que no básico diz que vampiros não bloqueiam essa ação. Este vampiro recebe 2 de dano ambiental agravado, não prevenível, após a resolução da ação. Chato, né? Mas é legal por ser imbloqueável por vampiros. O vampiro vai estar andando na luz do dia para poder fazer o que está querendo. E o que diz no superior? A mesma coisa que o de cima, mas este vampiro pega 1 de dano agravado ambiental imprevenível. O dano ambiental indica que não é um dano causado por um outro vampiro oponente. É um dano que simplesmente acontece por causas ambientais. Né? Esse é o nome. Vou baixar aqui, Daring the Down. Então, vampiros não podem bloquear essa ação. É uma nova condição, uma melhoria para o efeito da ação. Vou usar no superior, que essa vampira vai levar 1 de dano agravado não prevenível após a resolução. Depois eu explico essa questão do dano agravado, que faz a gente até, inclusive, entender melhor o que acontece durante um combate se a gente recebe danos agravados. Ok. Vampiros não bloqueiam, então o que acontece? Nassir falhou nesse bloqueio. Passa a vez para o Predador. O Predador só tem vampiros para bloquear essa ação. Então a ação se permanece imbloqueável por presa e Predador. Existe a possibilidade de outros servos, como zumbi, mago, aparição, múmia, mortal, tudo, como falei antes, de tudo aparece aqui no cenário do vampiro. Então, se por um acaso Matusalém controlasse qualquer um desses aliados dos vampiros, seria possível que o aliado tentasse impedir essa ação, caso tivesse 1 de percepção para bloquear uma ação política, nesse caso. Então, segue a ação sem bloqueio. O que acontece? Presa anuncia, não vou bloquear. Predador anuncia, não vou bloquear. E a ação política tem efeito. Então, agora sim, agora que o Matusalém, que teve sucesso na ação política, vai declarar como é que vai ser esses termos de ação política. Então, na ação política, nós temos essas etapas. Primeiro, a ação vai ter sucesso ou não? A carta tem o texto, mas só acontece se ninguém bloquear, que foi o caso. Agora, fazemos o texto da carta. O Ventru vai anunciar que vai subtrair 3 de recurso dele e distribuir entre um ou mais outros Matusaléns que não seja o próprio Tremé. O interesse do Ventru é adquirir esses 3 de recurso para ele mesmo, não vai dividir com ninguém. Ele poderia dividir entre outros jogadores, mas aí é que está. Ele é o mais afetado pelo sangramento do Malkaviano, então acredita-se que ele deva obter mais benefício disso. Então a proposta é essa. O Ventru anuncia que vai tirar 3 recursos da presa para si. Então, anunciados os termos da ação política, entra-se em um acordo político, um referendo,
para que esses 3 recursos sejam subtraídos do Tremé e seja passado para o Ventru. Como é que funciona esse acordo político? Toda ação política tem um voto, por regra, e ali também no cantinho superior esquerdo está dizendo um voto. Toda ação política tem um voto. Esse voto ele pode ser a favor ou contra o termo do referendo. Alice Chain, por ser príncipe de Nairobi, tem 2 votos. Daí conta-se 3 votos a favor desse referendo. Aí vai passando, todo mundo, qualquer um pode anunciar nesse momento quais são seus votos. No caso do Tremé, ele não controla nenhum vampiro titulado, todos eles são apenas vampiros da seita Camarilla. Então ele não tem voto. A presa Tremé não tem voto. Temos 3 votos a favor. E vamos contando. Aqui o Toreador não tem voto. A Minsil é apenas Camarilla, não tem voto. Nós temos o Nosferatu aqui, o Lenny Burkhead, que é um primogênito. Lenny Burkhead tem um voto. Ele é um primogênito da Camarilla. Então, por isso, vai ter um voto a favor do referendo. Vamos ver aqui o Malkaviano. Malkaviano não tem nenhum vampiro titulado, então não tem votos para declarar. Ele tem o Ed. O Ed garante ao Matusalém a possibilidade de ser descartado nesse momento para que Matusalém tenha um voto a favor ou contra o referendo. Mas não é interessante descartar esse Ed, porque um voto não vai impedir os 4 a favor que já estão contabilizados nessa ação política. Então vai ficando desse jeito. 4 votos a favor contra 0 votos contra. Nós podemos também jogar outras cartas para melhorar a ação política. Vamos supor aqui que eu quero melhorar essa mão para ter mais coisas para me defender do Malkaviano. Então é interessante baixar essa carta de modificador de ação, que eu só posso, inclusive, baixar agora. Somente usável durante a etapa de votação de uma ação política. Presença no básico diz que tem mais 2 votos. No superior diz que tem mais 4 votos. É um modificador de ação, viu? Não é uma reação. Então eu vou fazer isso. Eu vou baixar essa carta, anunciar mais 4 votos para poder melhorar essa mão. Para não ficar com cartinha acumulada aqui. Olha, interessante. Veio aqui uma reação. Ok, então, baixado o modificador de ação, nós temos 8 votos a favor e 0 votos contra. Então, o que acontece? O texto da ação política tem efeito. Nós tiramos 3 recursos da presa, passamos para o predador, para o Ventru que anunciou a ação política. Ok, término da resolução da ação. Vamos ver aqui a ordem. Aqui diz que o vampiro leva 1 agravado depois da resolução da ação. E temos uma outra carta também que diz que é depois da resolução da ação. Então nós podemos baixar o Impulso Insano, que diz no básico que somente usável se a ação teve sucesso. Este vampiro destrava. Então vamos destravar de novo, pagando 1 de sangue no modificador de ação. E agora nós vamos fazer o texto de 1 de dano agravado. O que acontece, gente? 1 de dano agravado é um dano que o vampiro não consegue curar. Lembra que no combate entre Alice Chain e Nasir, eles deram um soco, um na cara do outro? Nasir pagou 1 de sangue para curar esse 1 de dano. Caso ele não cure esse dano, caso ele não tenha sangue para curar o dano, ele fica na condição de ferido. E assim entra para a região de torpor. Essa região aqui, olha, que está separada aqui embaixo. A região de torpor é a região mais vulnerável que um vampiro pode permanecer. Já já eu explico por quê. Então, o que acontece? Alice Chain estava lá na luz do dia, fez o que ela fez e levou 1 de dano agravado. Esse 1 de dano agravado não pode ser curado. Eu não posso pegar e pagar 1 de sangue da Alice Chain para curar esse dano agravado. Então, o primeiro dano agravado, automaticamente, já faz o vampiro entrar na condição de ferido, ou seja, ele está indo para torpor. E percebam que a carta Daring the Down diz que, no básico, são 2 de dano agravado. E o que acontece quando o vampiro leva 2 de dano agravado? A partir do segundo dano, seja normal ou agravado, o vampiro precisa pagar sangue para prevenir a destruição. Então, é assim que um vampiro pode ser destruído. Ao vampiro receber 10 de dano, se esse dano for um dano normal, o vampiro só precisa pagar sangue para curar dano, e o que ele não conseguir curar, faz com que ele permaneça ferido. Mas o dano agravado faz o vampiro ficar ferido gravemente, e a partir de qualquer dano depois do primeiro agravado, já tem que se pagar sangue para evitar ser destruído. Então, o efeito no superior reduz essa possibilidade do vampiro ser destruído caso ele não tenha sangue para pagar a partir do segundo dano. Então, estamos aqui em torpor. O vampiro em torpor é o vampiro na condição mais vulnerável. E agora vamos explicar essa questão do torpor. Um vampiro em torpor, ele está desmaiado. O que acontece nessa condição? Qualquer um vampiro da mesa pode fazer uma ação direta, igual ao sangramento, pode fazer uma ação direta para destruir esse vampiro em torpor. Ao destruir o vampiro em torpor, ele fica com todo o sangue que o vampiro tinha, ele bebe esse sangue,
descarta o sangue excedente, é claro, se houver, e rouba desse vampiro todos os equipamentos que ele tenha. E assim, o alvo fica com menos um vampiro para agir por ele. Então, é uma condição bem complicada. Qualquer um pode fazer agora uma ação direta para destruir a Alice Chain enquanto ela permanecer em torpor. Essa ação de destruir um vampiro em torpor tem uma consequência. Ao vampiro destruir o outro numa região de torpor, numa condição de torpor, ocorre um novo acordo político, como se fosse uma ação política. Mas esse acordo político é para destruir o vampiro que cometeu a destruição do outro. Então é isso. Então, na sociedade dos vampiros, você destruiu o seu semelhante por meio dessa ação, que é chamado de diablura ou diablerie. É um crime aqui entre essa sociedade. A partir daí, é votado a favor ou contra o vampiro agente ser destruído junto com a vítima. Então vamos dar continuidade ao turno do Ventru. Ventru, apesar de ter ido para torpor, permaneceu destravado. Ele tem uma nova chance de agir. O que ele pode fazer em torpor? Não muita coisa. O Ventru não pode votar, não pode fazer ações de sangramento, ação política, nenhuma outra ação que não seja sair de torpor. Uma ação para se resgatar de torpor requer 2 de sangue e tem 1 de furtividade. É uma ação indireta, por regra, presa e predador pode bloquear. Então, é uma ação que o Ventru vai tentar fazer agora. Vai tentar sair de torpor, vai tentar acordar desse torpor. Uma ação que requer 1 de furtividade. Essas cartas aqui vão para o descarte, ao término da ação. E daí entra o momento para que a presa bloqueie ou o predador. Nós temos aqui uma carta de reação que diz, no básico, mais 1 de percepção. No entanto, novamente, estamos naquela condição de vampiros virados, vampiro dormindo. Então, ninguém vai conseguir enxergar essa ação de sair de torpor. Tremé fala que não vai bloquear. Malcaviano, vamos supor que ele tenha essa reação aqui na mão. Aqui diz que somente é usado durante uma ação de sangramento. Então, ele só tem reação para reagir a sangramentos. Malcaviano também vai dizer que não vai bloquear essa ação. Um detalhe aqui, caso essa ação fosse bloqueada, também haveria a possibilidade do vampiro que impediu a ação do vampiro sair de torpor sozinho, teria a possibilidade desse vampiro reagente destruir a Alice Chain. Como ninguém bloqueou, teve sucesso, a gente paga 2 de sangue. Alice Chain sai da condição de torpor. Existe outra forma de você sair da condição de torpor, que seria um outro vampiro tirar o seu vampiro de torpor. É uma ação, se for o seu vampiro, é uma ação indireta com de furtividade, igual como foi da Alice Chain. A diferença é que haveria a possibilidade de um vampiro dividir esse custo para resgate de torpor. Um outro vampiro pode pagar o custo para tirar a Alice Chain de torpor. Além disso, eles podem dividir o custo. Um vampiro tirando a Alice Chain pode pagar 1 de sangue, enquanto a Alice Chain paga o outro sangue para o resgate. Ok, a ação teve sucesso, eu não tenho mais nenhum outro modificador de ação para destravar a Alice Chain. Vai ficando por aqui. Nós vamos agora influenciar para dar continuidade ao turno dos outros jogadores. Na fase de influência, nós vamos influenciar 4 para Horst von Brunn, sei lá como é que é o nome dele, mas é um vampiro titulado, que está aqui na região incontrolada. Interessante influenciar 4 para ele. Agora a fase de descarte. Não acho interessante descartar nenhuma carta no momento. Hora de passar o turno. Daí a gente passa a vez para o Tremé. Então vocês veem aí que um deck pode ser muito versátil nessa questão das ações. Com um vampiro, o Matusalém pode fazer várias jogadas, enquanto ele tiver cartas que destravam esse vampiro durante a fase de serva. A gente viu etapas da ação política, a gente viu dano agravado, como que um vampiro pode ser destruído recebendo dano agravado, ou com uma ação de diablerie. Nós vimos também como se resgata de torpor e as possibilidades disso acontecer. Também não mencionei, mas qualquer um outro vampiro da mesa poderia fazer uma ação para resgatar Alice Chain. Alice Chain saiu sozinha de torpor, porque esperar chegar a vez da presa é complicado, né? Então, a presa tem 2 vampiros pequenos ali. Um poderia fazer uma ação de sangramento e conseguir o Ed para ter um voto, e o outro, com certeza, poderia fazer a ação para destruir. Então, assim, a Alice Chain não esperou passar o turno para os outros jogadores. Os outros jogadores poderiam fazer essa ação. Só que seria muito arriscado para a Alice Chain esperar que o Tremé não conseguisse a vantagem. E, além disso, contar que a presa não vai sacrificar seu próprio vampiro para eliminar o vampiro titulado do predador. Então, assim, tem muitas questões para que a Alice Chain não espere a ajuda de outro Matusalém. Então, nós vamos ficar por aqui. O vídeo se tornou longo porque nós nos deparamos com várias etapas novas. No entanto, gente, à medida que vocês vão passando pela experiência de jogar B10,
isso vai se tornando mais rápido, mais fluido, e não há necessidade tanto de explicar, as coisas vão ficando mais mecânicas. Então, aguardo vocês no próximo vídeo, nós vamos dar continuidade à gameplay no turno do Tremendo.